Olá pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e na aula de hoje nós falaremos sobre o período de transição após o suicídio de Vargas e também sobre o período do governo JK. Vamos lá? O governo de Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 a 1961. Nós estamos percorrendo, pessoal, pelo período democrático liberal, conhecido por alguns também como período populista. O termo populista não é muito interessante para configurar todos os personagens da presidência da República deste período. Na verdade, muitas vezes o termo populismo ou populista é utilizado de forma muito pejorativa e é um termo muito abrangente. Da mesma forma que nós utilizamos, por exemplo, o fascismo, você é fascista, né? É um termo muito abrangente também. Existe certas peculiaridades de cada governo, de cada presidente da República nesse período democrático liberal, e por isso mesmo, para alguns, a palavra populista não seria a melhor para configurar ou para representar este período, mas fica a dica aí. Mesmo assim, eu posso apresentar características populistas nestes personagens que ocuparam a presidência da República, como, por exemplo, a característica populista de Getúlio, porque ele abraça o povo, ele tem um certo tipo de apreço à população e a população também idolatra esse grande líder, né? Há um certo tipo de imagem heróica que é passada, transferida para o imaginário, para o inconsciente coletivo. Então, dentro desse aspecto, não de forma pejorativa, mas para classificar ações de alguns presidentes da República deste período, nós podemos utilizar o termo populista, né? Tá bom? É só uma dica. E aí, pessoal, nós temos a transição do governo Getúlio Vargas após o seu suicídio, que é muito caótica, uma transição que abala as estruturas administrativas do governo federal. Nós sabemos que o seu vice toma o poder, depois se afasta por doença, depois Carlos Luz, que era presidente do Congresso Nacional, assume o poder, tenta dar um golpe, não consegue, foi impedido pelo Marechal Henrique Lott. Naquela época, o Marechal já tinha uma conduta política muito forte e o Lott, ele consegue, a partir de um manifesto, mostrar que a candidatura de Juscelino Kubitschek, nesse período de transição, foi legítima. A votação e a vitória nas urnas por parte de Juscelino Kubitschek foi uma vitória legítima. Portanto, este presidente deveria tomar a faixa presidencial, ou melhor, esse candidato, né? Esse que saiu vitorioso a presidente deveria tomar a faixa presidencial, deveria ser empossado. Muitos não queriam a posse de JK. Não queriam porque JK pertence àquela coligação daqueles dois partidos fortes, o PTB e o PSD. O JK, na verdade, era do partido do PSD. Depois que Getúlio suicida, o PTB vai ficar sob a presidência de João Goulart, tá? Então, João Goulart e Juscelino Kubitschek vão se aliar nesse episódio, né, das eleições e vão sair como vitoriosos. Lembrem-se, a votação para a presidência da República era separada da votação para a vice-presidência da República. Uma outra questão, lembrem-se que o mandato presidencial, neste período, é de 5 anos, ok? E não poderia se reeleger. Então, após esse impedimento do golpe, Juscelino, então, vai ser empossado em 1956. Bom, o governo de Juscelino Kubitschek, ele é muito conhecido pelo nacional desenvolvimentismo. O que é este nacional desenvolvimentismo? Ora, é um modelo econômico, um plano econômico para garantir o crescimento do país, da nação brasileira, mas esse crescimento gera um elevado custo de dependência do Brasil com a dívida externa. Então, o nacional desenvolvimentismo trazia um desenvolvimento em setores da economia, como, por exemplo, na energia, no transporte, na indústria, na educação, na alimentação, em 5 setores específicos aí da economia brasileira. No entanto,
ele traz uma estratégia de empréstimo, para pegar empréstimo, por exemplo, do FMI, para desenvolver esses setores. E alguns setores vão sair privilegiados nesse processo, como, por exemplo, o setor de transporte e o setor da indústria. É claro, da construção civil também muito intensificado nessa época, principalmente no perímetro urbano, é claro. Bom, existe uma repercussão positiva a primeiro momento, né, do projeto desenvolvimentista no Brasil, mas posteriormente a repercussão foi negativa. Foi negativa na macroeconomia, porque houve um endividamento e assim o Brasil vai sofrer. Mas para aplicar esse projeto desenvolvimentista da nação, ele precisava de um plano. Ele precisava de criar, né, uma estratégia, um plano que abrangeria esses setores da energia, do transporte, da indústria, da educação e da alimentação. O plano, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é chamado Plano de Metas. É um audacioso plano para conseguir investir e desenvolver o Brasil nesses diversos setores. Bom, já na campanha presidencial, Juscelino Kubitschek apresentava essa proposta. Por isso mesmo, o Brasil encontrou-se com um certo tipo de sonho, como a American Way of Life. Haveria uma materialização do sonho do desenvolvimento brasileiro, de um sonho de um novo estilo de vida. Um sonho que agradava a classe média, agradava investidores, mas, evidentemente, excluía uma parcela da população, priorizando aí somente um grupo específico. Excluía a parcela mais pobre da população, que não vai conseguir enxergar mudanças significativas neste momento. A vitória do Juscelino Kubitschek foi bem acirrada. Ele vence aí com uma margem de votos muito pequena contra outros candidatos à presidência da República naquele momento. A UDN colocou o Juarez Távola, o PSP Adhemar de Barros, haviam outros candidatos minoritários, mas esses são os principais. Ele era um hábil político. Juscelino Kubitschek já tinha sido governador de Minas Gerais, já tinha ocupado outros cargos na política brasileira, um grande democrata, conseguia articular muito bem, né, as suas palavras, um grande orador e também uma pessoa carismática. Ele foi conhecido como o presidente Bossa Nova, ou também conhecido como o presidente Sorriso, pelo seu carisma. Presidente Bossa Nova por quê? Porque nós vamos ver que no cenário cultural houve transformações também muito importantes nesse período de JK. No primeiro ano de Juscelino no poder, houve uma revolta que já tinha sido articulada momentos antes da posse de Juscelino Kubitschek. No ano anterior à posse, em 1955, essa revolta já estava sendo articulada por membros da aeronáutica, liderados por um major, o Major Haroldo Veloso. Guardem esse nome. O Haroldo Veloso e o capitão José Lameirão. Esses dois membros da aeronáutica vão articular, liderar um movimento que vai ser conhecido como a Revolta de Jacareacanga, em 1956, no interior do Pará, próximo à cidade de Santarém, onde ali essa revolta vai tomar uma base militar. Esses líderes, junto a outros soldados, vão tomar a base militar de Jacareacanga, nas proximidades da cidade de Santarém, além de tomar povoados pequenos ali naquela região, e a cidade de Santarém também vai ser tomada. Eles conseguem roubar um avião da aeronáutica, um avião da FAB, carregado, tá, de artilharia, de munição, e a partir desse momento essa revolta ela vai ganhando espaço em mídia. O Globo, o jornal o Globo naquela época, vai em loco, e 2 jornalistas, se não me engano, do Globo, vão participar de todo o processo da revolta, fazendo a cobertura junto a esses soldados, vão tirar fotos. Essa, ao fundo, é uma das fotografias dessa revolta, desse momento da ocupação. Mas por que esses soldados, né, esses membros da aeronáutica,
tomaram todo esse território, tomaram a base militar de Jacareacanga. Bom, para denunciar JK, alguns falavam que o JK estava propondo uma entrega de petróleo para as empresas estrangeiras. Lembrem-se que a política nacional desenvolvimentista é uma política de abertura para o mercado externo. Logo, houve muito investimento de empresa estrangeira, de capital privado estrangeiro aqui no Brasil, nessa época do JK, tá, pessoal? Então, alguns denunciavam o JK por entregar o petróleo para empresas estrangeiras, mas é uma denúncia um tanto quanto questionada. Uma outra questão também é a possível ligação do getulismo ao comunismo. Olha que loucura. Tudo era questão de comunismo naquela época. Quando você queria criticar, questionar as ações, você falava que a outra pessoa era comunista. E é um absurdo, porque ao mesmo tempo que ele está sendo denunciado pela entrega de petróleo a empresas estrangeiras, ele está sendo denunciado por ser um comunista. Não faz tanto sentido, né? Então, havia essa denúncia de uma possível ligação do getulismo com o comunismo. Por quê? Eu explico. Está relacionado ao passado, ao partido PSD junto ao PTB. O partido PTB era um partido trabalhista, né? E o partido PSD era um partido que foi fundado também por Getúlio Vargas, mas não era um partido com maioria ligada aos trabalhadores, né? É um partido de investidores, de um setor mais conservador, de alguns agricultores, de uma elite. E o PSD, com essa coligação com o PTB, fazia com que os rivais pensassem que eles fossem comunistas. Ora, principalmente porque Getúlio Vargas, no seu último mandato, foi um presidente nacionalista, não foi? Foi um presidente que criou uma política de desenvolvimento do Brasil, mas, diferente de JK, o desenvolvimento criado por Getúlio foi um desenvolvimento a partir da nacionalização das empresas. Então, ele cria várias estatais, diferente de Juscelino Kubitschek, né, que pensa nesse desenvolvimento, mas a partir da abertura para o mercado externo. Bom, então, por ter essa relação partidária, e naquela época o PTB era liderado por João Goulart, essas pessoas começam a questionar, esses militares começam a questionar as atitudes de JK. E as manifestações começam antes mesmo da posse de JK. É para impedir a posse. Posteriormente, a revolta ela vai ganhando mais corpo. Olha essa fotografia que interessante. Após o sequestro, né, do avião da FAB carregado de armas e explosivos, onde o avião da FAB passa com um voo rasante, né, próximo a um povoado, e as pessoas acenam, levantam as mãos. Talvez acene e levanta a mão muito mais pelo espetáculo do avião tá passando como um voo rasante do que na defesa da revolta, né, pessoal? Qual foi o desfecho, né? Ela foi amplamente combatida pelos legalistas, pelas tropas legalistas, e os líderes foram presos. Anos depois, eles vão ser liberados. E uma segunda revolta acontecerá, já nos anos finais agora do período de JK. A revolta de Aragarças. É uma revolta bem similar, uma revolta também da aeronáutica, só que agora em 1959, no interior do Goiás, liderada por militares da FAB, com a presença também do Haroldo Veloso, aquele de Jacareacanga. Ela foi muito mais rápida do que a primeira, porque foi uma revolta que durou somente 36 horas. O estopim foi uma suspeita de conspiração de esquerda, organizada por Leonel Brizola. Naquela época, Leonel Brizola era do PTB, um dos grandes nomes também do PTB, do Rio Grande do Sul, como o próprio João Goulart. O João Goulart também era do PTB e do Rio Grande do Sul, e o Leonel Brizola, a efeito de curiosidade, era cunhado de João Goulart. Então eram pessoas ligadas ao partido PTB que eram sempre taxadas como comunistas no Brasil naquela época. Além dessa suspeita de conspiração da esquerda, havia também uma suposta renúncia de Jânio Quadros a candidato nas eleições de 1960, que vai ser o nosso próximo presidente da República. Ora, então, essa revolta de Aragarças tem um objetivo. O objetivo é não deixar a esquerda assumir o poder. Nessa revolta houve a tomada de aviões de bases militares no interior do Goiás. Nessa tomada de alguns aviões da FAB, eles ameaçam até bombardear o Rio de Janeiro, olha que loucura. Aí é a capa de um jornal, a Revolução levantou o voo.
só que foi amplamente também combatida e em 36 horas conseguiram conter a revolta. Então vamos falar sobre essa política econômica, porque o JK ele fez muita coisa, pessoal, mas o mais importante do mandato de JK é a sua política econômica desenvolvimentista. Bom, como eu disse, o nacional desenvolvimentismo, né? E esse nacional desenvolvimentismo, diferente de Getúlio, é voltado não para a nacionalização, mas para a abertura do mercado para empresas estrangeiras. Ele vai isentar impostos para as empresas estrangeiras, para o capital privado internacional. Essa isenção de impostos, é claro, vai repercutir no cenário mundial e vai criar esse desenvolvimento no Brasil. Assim, desde o início, o JK acreditava que ele estava gerando emprego, porque uma empresa vem e, é claro, precisa de contratar trabalhadores, e assim você está gerando emprego e renda. E, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo o cenário nacional. Ele queria desenvolver o território nacional como um todo e criar um certo tipo de equilíbrio no território nacional. O Sudeste era muito mais desenvolvido, mas ele chegou a pensar no desenvolvimento do Nordeste, no desenvolvimento da região Norte e na região Central. A partir dessa visão desenvolvimentista, nós então temos o chamado Plano de Metas. O Plano de Metas apresenta, então, 31 metas que deveriam ser implementadas em 5 setores, como eu disse, da indústria, do transporte, da energia, da educação. Mas os mais importantes setores seriam o transporte, energia e indústria. Existia até mesmo um slogan do plano de metas de Juscelino Kubitschek. O slogan é 50 anos em 5. Ora, já que o mandato presidencial era de 5 anos, ele queria desenvolver o país 50 anos em 5. E esse plano de metas servia, então, para trazer um desenvolvimento equilibrado nas regiões nacionais, uma integração do país. Essa integração do país, ela já começa com a ideia de construir uma nova capital. A ideia da construção de uma nova capital não é de JK. Essa ideia existe desde a primeira Constituição do Brasil, desde o período da proclamação da República. Desde aquele período, os republicanos acreditavam que havia necessidade de construir uma nova capital, por quê? Para romper com qualquer laço existente com o Império, até mesmo da capital. Já que o Rio de Janeiro foi capital do Império por muito tempo, ora, nós devemos romper com esse laço, romper com toda aquela ideia que liga o Brasil à noção de império. Mas quem vai implementar, quem vai materializar a proposta vai ser o JK. E quem vai escolher a região vai ser o JK. E o nome Brasília, dado à cidade, é também um nome discutido nesse momento. Ora, a escolha do território é altamente estratégica, porque o território central trazia, então, uma ligação, uma integração do país a partir da capital. Uma integração onde todo o território brasileiro seria ligado nesse centro, nessa região central do Brasil. Então, os planos para a construção da capital já se iniciam no primeiro ano do mandato de JK. Brasília, então, vai sendo construída aos poucos e inaugurada em 1960. Notem que o JK não vai ser o presidente empossado em Brasília. A sede ainda é o Rio de Janeiro. Passa-se a ser Brasília a partir do próximo mandato. Então, o primeiro presidente que vai tomar a faixa presidencial em Brasília como nova capital do Brasil vai ser Jânio Quadros. E a construção de Brasília vai ser faraônica, algo monumental para a época. Para isso, pessoal, o Brasil precisava de empréstimos internacionais. Juscelino Kubitschek vai, então, pegar empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para, claro, conseguir concretizar este sonho. Este sonho, porque Brasília, na verdade, veio por conta de um sonho. Ora, Dom Bosco, em um sonho, ele vê entre o paralelo 15 e 20 do hemisfério sul um lugar de muita riqueza e próximo a um lago. Olha
nas memórias biográficas de João Bosco, o que ele diz? Ele transcreve isso em 1883, ok? Antes mesmo da proclamação da República. Abre aspas. Entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então uma voz repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível, fecha aspas. Esse lugar discutido aí, falado, né, apontado por Dom Bosco entre o paralelo 15 e 20, é atribuído por algumas pessoas como Brasília, né? Um motivo pelo qual esse São João Bosco vai ser considerado um dos padroeiros da cidade de Brasília. E Brasília está entre o paralelo 15 e 20 do hemisfério sul. Então, é claro que essa construção de Brasília, a escolha do local, não necessariamente foi só para trazer uma integração nacional, mas também para tentar concretizar sonhos, como esse de Dom Bosco. E olha só que no sonho de Dom Bosco ele fala que existe uma larga enseada, né? Esse lago vai ser construído artificialmente ali na região, o chamado Lago do Paranoá. Vamos continuar aqui com o plano de metas de JK. Então, Brasília foi um dos objetivos concretizados por JK nesses 5 anos. Além disso, no campo da energia, houve a construção de 2 usinas aqui em Minas Gerais. Aqui, próximo a nós, a usina de Furnas, a hidrelétrica de Furnas, e a usina de Três Marias. No setor do transporte, diversas rodovias federais foram construídas nessa época. O Juscelino queria fazer uma integração do país. E essa integração vinha também pela construção rodoviária. E aí vocês podem me questionar e dizer assim, por que o Juscelino Kubitschek não investiu nas ferrovias? Seria muito melhor para as indústrias a ferrovia. Até mesmo porque as rodovias seriam um empreendimento muito mais caro do que a ferrovia. Por que então investir em rodovias federais? Porque no setor industrial, aquelas indústrias estrangeiras que vieram para o Brasil, em grande medida, foram indústrias automobilísticas. E então, investimento em rodovias federais e não em ferrovias. Tá vendo? Uma coisa liga a outra. É claro que o JK também sabia que as ferrovias seriam a custo-benefício muito mais interessante e a longo prazo, algo muito melhor para o Brasil. Mas ele deveria atender também interesses desses capitais privados internacionais, como de indústrias do setor automobilístico que vieram para cá, a exemplo, a Volkswagen, a General Motors, enfim. A principal rodovia seria a rodovia Belém-Brasília. Rodovia muito utilizada até mesmo no processo de construção de Brasília, porque muitas pessoas migraram do Nordeste, do Norte do país, para Brasília, migraram para construir Brasília, para serem empregados na construção de Brasília. Então é claro que quem que construiu Brasília não foi somente JK, mas uma grande massa de operários que vieram dessas regiões mais pobres do país. E com a construção de Brasília, notem que JK também pensa nesse processo de empregabilidade. Ele fala, olha, eu estou empregando grande parte da população brasileira na construção de Brasília. Bom, e como eu disse, no setor industrial, essa importância da indústria automobilística, mas também de outros produtos, bens duráveis e não duráveis, ao investimento, então, industrial aqui no país. O objetivo de tudo isso, com o plano de metas, era reduzir o custo Brasil. O que é isso? Ora, é trazer um novo estilo de vida, uma qualidade de vida para o brasileiro, trazer renda e poder de compra. Isso, hipoteticamente. Nós vamos ver que, de fato, esse reduzir o custo Brasil não foi bem elaborado. Ao fundo, a fotografia de Juscelino Kubitschek levantando o seu chapéu na cidade de Brasília. Aqui, a imagem da hidrelétrica de Furnas. Aqui, algumas fotografias sobre a construção de Brasília. Aí, no eixo monumental, né,
prédios da administração pública, o Congresso Nacional, e aqui o mapa com o traçado urbano da cidade. Ela foi projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Lúcio Costa, pessoal, ele vai ganhar um concurso para a construção de Brasília. Quando o Juscelino Kubitschek apresenta essa proposta, ele lança um concurso no território nacional, em que arquitetos e urbanistas que quiserem participar, poderiam participar apresentando os seus projetos para a construção de Brasília. Nesta aí, o Lúcio Costa vence com o seu projeto interessantíssimo. Você encontra facilmente todas as páginas do projeto, o projeto completo na internet hoje em PDF. E o Lúcio Costa fez tudo à mão, todo o traçado, né? Em caneta nanquim, na época não existia esses programas de computador como hoje. E o Lúcio Costa obedecia uma vertente da arquitetura e urbanismo que estava em voga na época, que era a arquitetura e urbanismo moderno, o modernismo. Ora, nós sabemos muito bem que o modernismo é um movimento de vanguarda. Então, todas as construções de estilo modernista, seja uma construção, um prédio, uma casa ou uma cidade, devem ser racionais, tem que ter um objetivo. Então, há uma crítica a toda aquela questão plástica dos edifícios anteriores, né? Toda aquela questão de adornos, de elementos arquitetônicos, florais e que compunham as fachadas das casas, aquelas cidades antigas. Não, a cidade e as construções devem ser racionais. Então, Brasília segue este padrão, este modelo, que está na chamada Carta de Atenas. A Carta de Atenas, pessoal, é um documento internacional que prioriza, ele preconiza o zoneamento seletivo das cidades. Ou seja, uma cidade com uma divisão de áreas, seguindo 4 funções. A função de habitar, a função do trabalhar, a função do circular e a função do recrear. Beleza, então o Lúcio Costa, por ser um grande admirador e, ao mesmo tempo, um arquiteto urbanista moderno, do período modernista, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar essas funções no seu projeto, ele vai implementar essas funções no seu projeto. E aí sim a cidade de Brasília vai ser construída a partir de um plano piloto. Neste plano piloto, nós temos os chamados eixos. O eixo monumental, o eixo residencial, o eixo gregário e o eixo bucólico. O azul é o chamado eixo monumental de Brasília. É a parte administrativa de Brasília. É onde nós encontramos o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, a Esplanada. Nós encontramos, no final deste eixo, a Catedral de Brasília, o Monumento JK, etc. Nós temos também o chamado eixo residencial, distribuído no plano piloto na asa norte e na asa sul. Agora existia também o chamado eixo ou escala gregária, que é a de circulação, pessoal. São as ruas, são os setores de convivência da população. E, por fim, a bucólica. São os gramados, as praças, as áreas de lazer, o Lago Paranoá com a orla, os jardins tropicais que foram construídos ali no eixo monumental, muito importante. Jardins tropicais construídos por um cara, pessoal, um paisagista famoso no mundo inteiro, chamado Burle Marx. Então existe essa parte do plano piloto, mas Brasília hoje é muito maior do que o próprio plano piloto. E o cenário fora do plano piloto ele é mais caótico, né? Bom, aqui mais outras fotografias mostrando a construção da parte do eixo monumental. Olha aí a última fotografia ao seu lado direito, a Catedral de Brasília, com toda essa estrutura em concreto armado, pronta para receber os vitrais, né? Pessoal, a construção de Brasília, como eu disse, foi feita por diversos funcionários, né? Pessoas que foram contratadas, que migraram para Brasília. E depois que Brasília ficou pronta, muitos desses funcionários ficaram por ali. Foram os primeiros moradores de Brasília. Só que depois da construção, essas pessoas não tiveram muito espaço. Eles ficaram numa condição discriminatória, porque Brasília era uma cidade cara e ainda é. E para você morar nesse plano piloto é caríssimo. A desigualdade social em Brasília é gigantesca. Então essa condição discriminatória dos trabalhadores trouxe a Brasília um cenário de desigualdade social escancarada,
onde você encontra no eixo monumental uma elite, e na periferia de Brasília, construções de casebres, pessoas que vivem em péssimas condições. Então houve, nessa época do Juscelino Kubitschek, uma modernização, mas ao mesmo tempo uma crescente desigualdade social no país. Até mesmo porque é a partir da década de 60 que o cenário entre o urbano e o rural no Brasil vai inverter. Até 60, o Brasil era muito mais rural do que urbano. A partir da década de 60, há uma inversão de valores. O Brasil passa, pelo índice do IBGE, a ser mais urbano do que rural. Isso devido a uma migração intensa que ocorre devido à construção de Brasília e, posteriormente, pessoas que vão migrar para São Paulo, devido também à chegada de novas indústrias, por esse incentivo de isenção fiscal que o JK propunha. Esse crescimento traz uma urbanização intensa e desordenada. Aí, ao fundo, uma fotografia de uma escultura em Brasília, do Bruno Giorgi, a escultura chamada Os Guerreiros, que, na verdade, hoje ela é apelidada de Os Candangos. Os guerreiros ou os candangos, não importa, encontrada na Praça dos Três Poderes em Brasília, representa os trabalhadores da construção de Brasília. Por que candangos? Porque era um nome dado a esses trabalhadores, é um apelido dado aos trabalhadores da construção de Brasília. Todo o projeto arquitetônico é de Oscar Niemeyer. O urbano é de Lúcio Costa, mas as construções são de Oscar. Aqui, uma fotografia e propaganda das fábricas, né, das indústrias automobilísticas no Brasil. Bom, como eu disse, todo esse investimento trouxe o endividamento externo do Brasil, ou melhor, amplia o endividamento externo devido aos altos empréstimos com o FMI. Para vocês terem uma ideia, até Getúlio Vargas, até o suicídio de Getúlio, a dívida do Brasil era de 57 milhões ao FMI. Essa dívida salta de 57 milhões para 297 milhões. Com isso, uma inflação de 30% ao ano, uma concentração de renda, uma desigualdade social crescente e uma desvalorização da moeda, o cruzeiro. Então preste atenção. Em meio a esse desenvolvimento, o Juscelino Kubitschek não olhou para o povo. Muitas pessoas começam a passar fome. Muitas pessoas começam a criticar e questionar essa política de JK. Como eu disse, ele queria um desenvolvimento generalizado do país. Pensava muito no Nordeste. Cria a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, uma autarquia que recebia investimentos do governo federal para concretizar certas metas e projetos de desenvolvimento do Nordeste. A sede da Sudene foi construída a estilo modernista, olha só, a sede aí, e ela foi construída na cidade de Recife, em Pernambuco. A Sudene, pessoal, foi um fracasso, porque ela recebia altos investimentos do governo federal e não concretizava todos os projetos propostos. Então, a Sudene foi uma instituição que, para muitos, virou uma instituição corrupta, porque recebia muito, mas concretizava quase que nenhum projeto. Para onde que esse dinheiro ia? Depois do governo de JK, ela vai recebendo menos investimentos, menos repasses, até que, assim, a Sudene era uma instituição falida na década de 90. Fernando Henrique Cardoso, ele fecha a Sudene quando ele era presidente da República. Depois a Sudene vai novamente ser reaberta no governo Lula. Em 1960, há um rompimento com o FMI e uma ampliação da emissão monetária, ou seja, ampliação de moeda, circulação de papel moeda no país, para ver se ele continha a inflação. Turma, algumas charges aí que eu queria apresentar para vocês para a gente fechar a nossa aula de hoje. Aqui, do seu lado esquerdo, uma famosa charge que caiu já no Enem. Nessa charge, nós temos o presidente Sorriso, JK, e um nordestino ao seu lado. E aí o JK diz: você agora tem automóvel brasileiro para correr nas estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que mais quer? E aí o Jeca diz: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Uma segunda charge, acima, o JK diz: eu vou para Maracangaia, eu vou com um chapéu de palha, eu vou.
Se a Anália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, mas eu vou. Ou seja, o JK tá cantando uma canção da época da Bossa Nova, da MPB, né, da cultura brasileira, que expandiu naquela época. As redes de televisão, pessoal, cresceram muito, os canais de televisão, os videotapes começam a surgir no Brasil naquela época, o teatro ele é desenvolvido, as telenovelas começam a ser desenvolvidas. Interessante, nessa época também, além da criação do estilo MPB, né, o estilo de João Bosco, o estilo de Tom Jobim, vai ser muito importante, há também o aspecto do cinema novo, né, a criação do cinema novo, que era o jeito de fazer cinema brasileiro, com a realidade, a partir da realidade brasileira, sem imitar aquela cinematografia estrangeira, norte-americana, o cinema nacional. Alguns filmes foram criados nessa época, Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é muito importante, do Glauber Rocha. Então, o cinema novo foi muito importante nessa época. Por isso que ele é conhecido como o presidente Bossa Nova, né? Porque a cultura brasileira acompanha essa renovação estética, essa renovação do desenvolvimento brasileiro. E o Brasil ganha a Copa também. Bom, pessoal, após o seu mandato como presidente da República, ele vai ser eleito nas próximas eleições como deputado estadual, só que os seus direitos políticos, né, vão ser cassados após o golpe de 64 na ditadura militar. Nessa época, ele vai mudar para os Estados Unidos e ele retorna ao Brasil somente em 67 para ajudar na organização da chamada Frente Ampla, né, a favor do Brasil, para tentar combater a ditadura militar. Aí, ao fundo, uma fotografia tirada quando ele recebe o jornal com o título em caixa alta, né, Caçado JK. Nós falaremos sobre Jânio Quadros na próxima aula, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!